Bom, boa tarde a todas e todos, boa noite a quem está nos assistindo também de Paris e de onde o nosso convidado Guilherme Canella está falando hoje. Aqui quem fala é o Vitor Blota, coordenador do Jornalismo, Direito e Liberdade, grupo de pesquisa da ECA e do IEA. Eu tenho a honra de abrir este primeiro evento de 2021, que é intitulado Novos e Velhos Desafios para a Proteção e Promoção da Liberdade de Expressão, que a gente vai ter, então, a presença muito honrada aqui do professor Guilherme Canella, chefe da área de Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas da Unesco, mas a Laura vai apresentar ele um pouquinho em seguida. Eu só queria dar uma palavrinha inicial, agradecendo, então, ao Guilherme, à Laura, pela mediação inicial desse encontro, mas queria falar um pouquinho do nosso grupo e do tema do ano que a gente organizou e como esse encontro entrou como uma luva, como um grande evento especial para a gente iniciar os trabalhos do nosso grupo. O tema do ano, e a gente vem estruturando temas programáticos de pesquisa anualmente, deste ano é Jornalismo e Direitos Digitais em Tempos de Novos Autoritarismos. Nós discutimos, né, no início do ano e demos continuidade principalmente às reflexões e discussões sobre transformações provocadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação no jornalismo, na esfera pública e nas liberdades e direitos e deveres de comunicação e informação. E tem chamado a atenção, né, para nós, ao longo desses anos, estudando essas transformações, essa requalificação e o redimensionamento dos direitos fundamentais ligados à informação e à comunicação, como a liberdade de expressão e o direito à informação, como também a formação de novos direitos digitais, tem se cunhado dessa forma, como a proteção de dados e essa ideia da literacia digital, a literacia midiática. Mas, além dessas questões, né, além dessas novidades em termos de responder às tecnologias digitais e aos novos espaços de comunicação, esses direitos vêm respondendo muito às situações de violência e autoritarismo que também têm se inovado, também têm se adaptado a esse novo cenário da esfera pública. E aí a gente está falando, né, de censuras em massa, cancelamentos e linchamentos virtuais, campanhas de desinformação e distorção deliberada do debate público, ameaças e violências contra jornalistas e ativistas, violação, comercialização ilegal, vigilância e opacidade sobre dados pessoais, todos esses fenômenos que ameaçam as liberdades individuais e coletivas e também a sobrevivência das democracias no século XXI. Então, nos nossos seminários, a gente vai discutir todas essas questões, principalmente relacionando as formas de autoritarismo com seus respectivos direitos digitais ou adaptados a esse mundo digital, e é uma felicidade imensa, então, poder abrir com a presença do Guilherme Canella, que tem uma ampla experiência nessa área, e eu tenho certeza que será um grande encontro. Eu vou participar com muito gosto e agradeço a presença, então, de todos os meus colegas, minhas colegas do grupo que estão aqui direto na plataforma do Zoom, mas também online via YouTube, e também a todos os interessados e interessadas que têm me procurado a respeito do nosso grupo e que a gente tem todo o interesse de incorporar esses pesquisadores, pesquisadoras, e vou conversando mais individualmente com cada um, mas a ideia nossa, então, é ouvir o professor Guilherme e fazer o debate junto com a Laura Matos e o professor Eugênio Butti. Então, eu vou passar a palavra para a Laura fazer a introdução do nosso palestrante, nosso convidado. Com muito gosto, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Sua palavra, Laura. Obrigado novamente. Obrigada, Vitor. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz, é uma honra para mim, né, esse primeiro encontro nosso do grupo. O nosso convidado, como o Vitor já falou, é o Guilherme Canella, que é chefe da área de Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas da Unesco,
que está baseado em Paris, né, de onde ele fala hoje com a gente. Muito obrigada, Guilherme. Espero que você esteja bem, aí bem de saúde. Eu não sei como que está a situação exatamente em Paris nesse momento em relação à pandemia, depois você pode contar para a gente também. Mas obrigada mesmo pela presença, viu? Eu vou apresentar aqui brevemente o seu currículo. O Guilherme é formado em Relações Institucionais pela UNB e ele é mestre em Ciência Política pela USP. Na Unesco, antes dessa área que ele atua atualmente, né, ele já teve diversas outras funções, como conselheiro de comunicação e informação para a América Latina e o Caribe. No Brasil, ele atuou como coordenador da ANDI, que é a Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Ele é coautor de 10 livros sobre mídia, direitos humanos e democracia. Foi membro do grupo de trabalho do Ministério da Justiça, que desenvolveu a legislação de classificação indicativa do Brasil. E participou ativamente do processo de discussão e implementação de leis de acesso à informação no Brasil e no Paraguai. Também é o autor, com Solano Nascimento, do livro Acesso à Informação e Controle Social das Políticas Públicas. Bom, o Guilherme ele é uma fonte importante de reportagens e de pesquisas para mim e para outros membros desse grupo e com certeza para muitos jornalistas e pesquisadores. Então, certamente é riquíssima para nós essa oportunidade de conversar com você, Guilherme, de te ouvir. E, novamente, eu te agradeço bastante por estar aqui conosco hoje. Nós combinamos, né, antes do evento, aqui com o Vitor, que seria uma fala inicial sua em torno de 45 minutos, mas você fica à vontade aí para se colocar inicialmente. Na sequência, com comentários do nosso professor Eugênio Butti, que é o fundador do nosso grupo e é docente da ECA USP. E, na sequência, a gente abre para o debate, né? Os membros do grupo acho que poderiam fazer, então, perguntas aqui pelo Zoom mesmo. E também quem estiver nos assistindo pelo canal do IEA no YouTube pode mandar pelo chat, acho que a Sandra vai nos ajudar, né? O Vitor também, e depois a gente vê, Vitor, se é melhor a gente abrir para a pessoa falar, se a gente vai organizar, né? A gente vê ao longo do processo aí como fica melhor essa... Mas é isso, Guilherme, muito obrigada, viu? Fica à vontade. Obrigado a todos vocês, boa tarde aí no Brasil, aqui, como o Vitor disse, já é boa noite para mim, um prazer estar aqui nessa conversa e rever, ainda que eletronicamente, tantos amigos e caras conhecidas e conhecer gente nova. É um prazer poder fazer essa discussão que é super importante. Eu queria começar com um alerta que é importante para esse tipo de discussão, que quando nós vamos falar sobre desafios, nesse caso para a liberdade de expressão, por uma série de razões a gente se concentra nos problemas que temos, e eles são muitos. Vocês vão, o que o Vitor acabou de mencionar, que imagino que é uma espécie de agenda de discussão e de pesquisa de vocês, é quase aquela leitura dos efeitos colaterais de bula de remédio, né? Você começa a ler e quase desiste do tratamento, porque a situação é tão grave, com todas as possibilidades horríveis que podem acontecer com você em tomar um remédio. E quando a gente olha para os desafios, por exemplo, a liberdade de expressão e a democracia, a gente tem esse tipo de sensação, todos aqueles problemas que o Vitor acabou de anunciar, e que são muitos dos quais do que eu vou falar na minha apresentação, são todos problemas reais, mas eles representam uma fotografia muito específica desse momento. Se a gente olha para a evolução da liberdade de expressão nos últimos 100 anos, e é equivalente para a evolução da democracia, esse filme é um filme de muito mais boas notícias do que de más notícias nessa evolução dos últimos 100 anos. A gente, infelizmente, nos últimos X anos, eu não saberia precisar se são 5, se são 10, nós temos uma espécie de um soluço negativo em relação a essas agendas, mas se a gente olha com uma perspectiva histórica, os ganhos e os avanços são bastante significativos e ainda permanecem. E isso é importante porque, do contrário, a gente não consegue elaborar uma proposta de políticas públicas para enfrentar os desafios se a gente exclusivamente se concentra nos riscos e nos problemas que são mais evidentes nesse momento. É importante
ter consciência dos avanços que a gente alcançou, quais deles são mais sólidos do que outros, ainda que nenhum deles, infelizmente, é imutável, ou seja, infelizmente, nós podemos perder muitos desses avanços, se não todos, ainda que eles tenham sido consolidados ao longo dos últimos 100 anos, ou seja, a gente quer pegar como perspectiva histórica mais concreta a aprovação do artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que estabelece, vamos dizer assim, a visão moderna da liberdade de expressão, ainda que esse seja um dos direitos humanos mais debatidos na história da filosofia política desde sempre. Mas, enfim, eu só queria começar com esse alerta porque é importante a gente celebrar as vitórias e reconhecer os avanços que nós tivemos em muitas dessas áreas e fazer um balanço entre oportunidades e riscos, e no final das contas o nosso objetivo é como é que a gente constrói políticas públicas que intensificam as oportunidades, que são muitas, inclusive do ambiente digital, mas, ao mesmo tempo, políticas públicas que ajudam a mitigar os riscos que existem, que também são muitos, e, eventualmente, criar processos de sanação ou de persecução criminal para os problemas que são mais do lado dos danos concretos que essas coisas podem gerar, né? Mas, enfim, feito esse disclaimer, eu vou, evidentemente, me concentrar nos problemas, que são essas coisas que deixam a gente um pouco deprimido. Então, vamos ver se eu consigo concentrar nos problemas, mas, ao mesmo tempo, oferecer algumas soluções também para essa discussão. Então, como a Laura disse, a ideia é que eu faça uma apresentação inicial para o debate. O mais interessante, acho que vai ser a gente fazer o debate, e aí... Então, eu vou falar de uma série de desafios, como está no título da apresentação, novos e velhos, mas eu vou começar a partir de uma perspectiva que é absolutamente atual, que é o contexto da liberdade de expressão em relação à pandemia do Covid-19. Uma das questões, uma das metáforas que nós temos utilizado no sistema internacional em relação a esse binômio, liberdade de expressão e a crise sanitária que nós estamos todos vivenciando, é que nós atingimos uma situação, como emprestando uma linguagem do mundo econômico, de tempestade perfeita para a liberdade de expressão no que se refere aos impactos que a pandemia gerou para a liberdade de expressão. Os vários desafios que eu vou mencionar, eles, nos últimos anos, eles eram concentrados de maneira desigual, felizmente, de maneira desigual em diferentes países. Então, alguns países tinham problema de segurança de jornalistas, alguns países tinham problemas regulatórios, alguns países tinham problemas econômicos, de viabilidade dos meios, mas, infelizmente, o que a pandemia fez não foi gerar novas situações, inteiramente novas, mas ela exacerbou esses problemas e, de alguma maneira, uniformizou esses problemas. Então, nós começamos a encontrar esses vários elementos que compõem desafios graves para a consolidação e intensificação e garantia da liberdade de expressão de maneira bastante ampla nas distintas regiões do planeta e de maneira conjunta. Então, quais são esses desafios que foram exacerbados pela pandemia? Depois eu vou voltar a eles num contexto um pouco mais detalhado. Um deles é o desafio regulatório. Muitos dos estados nacionais aproveitaram a pandemia com boas intenções ou já com más intenções desde o começo para utilizar a desculpa da necessidade de regular alguns direitos para intensificar uma regulação negativa sobre a liberdade de expressão. Então, de novo, com potencialmente boas intenções, como combater as mal chamadas fake news ou a desinformação, nós vimos, por exemplo, uma proliferação de leis anti-fake news, mas que são uma porta aberta à censura ao discurso político, a quem define o que exatamente é desinformação. Então, muitas dessas leis estabelecem uma autoridade política sem nenhuma accountability
limite para decidir que esse discurso é desinformação e muitas vezes o que está se verificando é que se chama de desinformação aquilo que desagrada a autoridade que está tomando essa decisão que foi autorizada por essa lei, que, repito, pode ter sido inicialmente concebida com a boa intenção de equacionar um problema, que é um problema real, que foi exacerbado pela pandemia, que é o problema da desinformação. Outros estados estabeleceram, por exemplo, restrições ao direito de acesso à informação pública, de novo com uma desculpa de que isso era necessário dentro do contexto das leis de emergência que foram estabelecidas pela pandemia, o que me parece muito difícil de ser justificado, porque uma das questões que estão em qualquer livro-texto de comunicação de crise é que você deve ampliar a informação pública e não restringir a informação pública. É verdade que alguns direitos precisaram ser restringidos durante a crise sanitária, por exemplo, o direito de ir e vir quando há os confinamentos obrigatórios, mas isso não necessariamente se aplica a todos os direitos e especialmente não deveria se aplicar ao direito de acesso à informação pública e por conseguinte, à liberdade de expressão. Então, por exemplo, aqui há uma série de questões que a gente pode aprofundar no debate, que tem a ver com as recomendações que o sistema internacional, incluindo a Unesco, está fazendo aos estados, é que a gente precisa ter muito cuidado com essas propostas legislativas que buscam uma espécie de salvação para problemas que são complexos. Infelizmente, não há soluções simples para problemas complexos, entre eles o combate à desinformação. E mesmo nos cenários onde há uma necessidade de restrição de direitos em função da crise sanitária, o Sistema Internacional de Direitos Humanos historicamente estabeleceu uma série de mecanismos para que essa restrição de direitos possa ser aprovada. Então, coisas como o teste tripartite de restrição de direitos, cláusulas do que a gente chama de cláusulas de pôr do sol, cláusulas que, uma vez terminado o problema que você está enfrentando, a própria legislação tem que dizer que aquelas cláusulas já não valem mais. Por exemplo, quando a pandemia terminar, as restrições de direitos que se justificam no marco da legislação internacional de direitos humanos, automaticamente deveriam deixar de existir, etc., etc. Então, o primeiro elemento da tempestade perfeita é como o Estado, através do seu poder regulador, utilizou circunstâncias concretas que estão acontecendo em função da crise sanitária para avançar negativamente sobre a liberdade de expressão e o acesso à informação pública. O outro elemento que faz parte dessa tempestade perfeita é que a pandemia acontece num momento em que uma série de propostas populistas estavam e estão em vigor em distintas partes do mundo, e estas propostas populistas, como o Vitor colocou na introdução que ele fez, elas têm um uso particular do ecossistema digital, e um uso particular desses vários fenômenos que nós estamos discutindo, entre eles o fenômeno da desinformação. Então, por exemplo, a Unesco tem feito um apelo para não se utilizar o termo ou a terminologia fake news, porque essa terminologia vem carregada de um conteúdo ideológico que tem sido utilizado fortemente por esses líderes políticos, por exemplo, para desacreditar o trabalho da imprensa profissional. Então, claramente, muitos desses líderes usam a imprensa fake news, e esse, sem ter nenhum elemento conceitual mais profundo aqui, mas o interesse é criar um nível de descrédito da população em relação ao conjunto da imprensa, ainda que, evidentemente, como qualquer profissão, tem jornalistas que fazem trabalhos melhores ou piores naquilo que publicam. Não é que a Unesco está defendendo que não se pode criticar o trabalho específico de um ou outro jornalista. O problema é líderes políticos usarem um enquadramento no atacado em relação a toda a imprensa, com expressões como essa. Alguns usam imprensa fake news, outros imprensa corrupta, outros, enfim, o que seja, mas esse é um outro elemento que a gente estava observando antes da pandemia aqui e ali, e com a pandemia ele se soma a essa tempestade perfeita. O outro problema que, de novo, não foi criado pela pandemia, mas foi exacerbado pela pandemia, é o problema da viabilidade econômica dos meios de comunicação, e particularmente do jornalismo e do jornalismo profissional.
Essa agenda da sustentabilidade dos meios já era uma agenda que estava presente no nosso rol de preocupações, mas ela foi altamente intensificada pela pandemia, levando alguns especialistas a, inclusive, falarem de que nós podemos viver em algumas partes do mundo, nos próximos meses, uma espécie de deserto midiático ou de zonas de silêncio, porque simplesmente a maioria dos meios naquela região particular deixarão de existir por inviabilidade econômica. De novo, repito, essa crise ela foi intensificada pela pandemia, mas ela já vinha de antes com uma série de elementos, inclusive a entrada no jogo pela disputa do bolo publicitário, das novas tecnologias, das novas plataformas de internet, etc. Mas repito que aqui ela se intensifica e compõe essa tempestade que vai ficando cada vez mais perfeita. Um elemento que é correlacionado ao anterior é que nós também estamos observando um aumento na demissão de jornalistas e outros profissionais da comunicação e na imprensa no mundo inteiro. Então, isso evidentemente tem um impacto na vida pessoal dessas pessoas demitidas, mas tem um impacto na qualidade do jornalismo produzido, na sobrecarga de trabalho àqueles que continuam nas redações, etc, etc. Né? Então, aqui é um outro elemento que compõe, de novo, não começou com a pandemia, já estava presente antes, mas se intensifica nesse processo. A outra questão que ganha força no contexto da pandemia é a segurança ou a insegurança dos jornalistas em distintos aspectos, ou seja, há um aumento da violência contra jornalistas, a violência clássica, vamos dizer assim, a violência física, etc., contra os jornalistas. Por exemplo, nós, o ano passado, lançamos um estudo que mostrou o aumento de uma série de componentes de violência contra os jornalistas que estão cobrindo protestos ou demonstrações, protestos sociais ou demonstrações, protestos que aumentaram em quantidade, né, durante a pandemia e têm uma tendência de continuar nos próximos meses e anos. Nós verificamos, por exemplo, violações claras dos direitos dos jornalistas em mais de 65 países durante o período que nós analisamos, né, nessa questão específica da segurança de jornalistas cobrindo protestos. Mas isso tem a ver com assassinatos, prisões arbitrárias, enfim, ataques físicos, etc. Um outro componente é um enorme aumento da violência online contra jornalistas e particularmente contra jornalistas mulheres, com um forte componente misógino e de ataques de gênero e etc. Também a Unesco tem publicado uma série de investigações específicas sobre esse assunto. E, além disso, vamos dizer assim, uma visão mais ampla da segurança dos jornalistas, que é a segurança para exercer o trabalho. Então, a quantidade de jornalistas que morreram infectados pelo vírus, porque estavam fazendo o trabalho de cobrir a pandemia, é enorme, particularmente grande na América Latina, e aí questões de saúde mental, etc, etc. Então, de novo, um outro elemento que, repito, não é novo, já estava presente, mas foi exacerbado pela pandemia. E se não bastasse tudo isso, esse contexto todo acontece nessa enorme onda de desinformação que foi acelerada e intensificada de novo com a crise sanitária e, portanto, a tempestade perfeita da qual eu falava no início mostra desafios muito claros para a agenda da liberdade de expressão que acontecem no contexto da pandemia. Então, eu estou começando o filme pelo final, porque isso é 2020, 2021, mas o que eu vou falar daqui para frente são desafios que vinham de antes, alguns muito velhos, outros novos com o mundo digital, mas me parece que é interessante olhar com essa perspectiva do que aconteceu em 2020, 2021, que nos mostra o quanto é perigoso deixar agendas abertas, ou seja, essas agendas, como eu dizia antes, elas já estavam presentes como questões de política pública a serem resolvidas para a proteção e promoção da liberdade de expressão, mas como elas estavam abertas com a pandemia, elas foram intensificadas e a gente agora tem um problema muito mais intenso para corrigir do que seria se a gente tivesse conseguido equacionar muitas dessas questões antes da crise sanitária.
Então, voltando agora para uma agenda mais, vamos dizer assim, estrutural, que não está relacionada ao processo pandêmico, uma delas é a relação do Estado com a liberdade de expressão e uma relação positiva e negativa. Quer dizer, quando a gente está analisando a complexidade do ecossistema midiático, e seja ele analógico e ou do digital, nós precisamos, os desafios estão presentes em vários desses aspectos do ecossistema midiático. Nós precisamos olhar para medir esses desafios para os vários grupos de atores que contribuem aqui, desde o processo, por exemplo, de ensino de jornalismo, que é importante nisso e que tem problemas, até processos mais complexos de construção legislativa, institucional, etc. Mas o ecossistema digital e a proteção da liberdade de expressão é algo tão complexo que nós poderíamos, por exemplo, fazer toda uma discussão sobre qual é o papel do sistema judiciário ou de juízes em proteger ou não a liberdade de expressão, ou qual é o papel do Ministério Público, ou qual é o papel das escolas de jornalismo, enfim. Então, esses desafios, eles têm dimensões distintas a depender do ator que nós estamos considerando no momento de olhar qual é a responsabilidade para equacionar aquele desafio, ou para causá-lo, ou para resolvê-lo, ou ambas coisas. Nesse contexto, eu não vou ter tempo, evidentemente, de falar de tudo, mas algumas questões que são importantes. Uma delas é que um dos desafios é o balanço entre os três grandes sistemas relevantes para o ecossistema midiático. O sistema público, ou seja, a famosa radiodifusão pública, o Public Service Broadcasting, que tem sofrido muito em várias partes do mundo ao longo dos últimos anos todos, sofrido com subfinanciamento e com a capacidade de manter a independência necessária para que seja realmente concebido como meio público. Então, nós continuamos tendo em muitas partes do mundo sistemas que se auto-intitulam de radiodifusão pública, mas no final das contas são meios governamentais que levam a agenda do partido político que está no poder naquele país, naquele momento. Então, como equacionamos o desafio de ter meios realmente públicos? É um desafio que segue. Alguns países continuam, têm conseguido manter, mas os desafios de financiamento existem claramente aqui. O outro tema é o dos meios comunitários, que, de novo, se vocês lembram da minha advertência original, se a gente olha nos últimos 50 anos, os meios comunitários são uma das boas notícias do ponto de vista de reconhecimento legislativo, de crescimento de número, mas nos últimos anos, de novo, entre eles por questões de viabilidade econômica, têm sofrido muito, ou de captura por interesses específicos, meios comunitários que foram capturados, seja por agenda religiosa ou por agenda política local, etc., mas enfim. Essa é a segunda perna do sistema. E a terceira perna, que são os meios privados, também tem os seus próprios desafios, entre eles o desafio da viabilidade econômica. Tudo isso, evidentemente, está relacionado a uma agenda que é uma agenda regulatória, desde o ponto de vista legislativo, mas também das políticas públicas específicas para fortalecer esses três elementos que são fundamentais. Ou seja, não é uma coisa ou a outra. Do ponto de vista da liberdade de expressão, para ter um ecossistema midiático saudável, a gente devia ter meios comerciais fortes, meios comunitários fortes e meios realmente públicos fortes. Nesse contexto, um dos desafios importantes é a própria institucionalidade da regulação que se aplica à proteção e promoção da liberdade de expressão e, portanto, a regulação tradicional de broadcasting, mas outros elementos regulatórios, por exemplo, a regulação do acesso à informação pública, ou agora a nova discussão sobre como regular ou não os meios eletrônicos. Mas isso tem uma discussão anterior, que é como é que a gente consegue criar órgãos reguladores que sejam independentes do poder político partidário. E isso é um desafio enorme que, infelizmente, em muitos países nunca foi saudado e nunca foi equacionado. Ou seja, é possível, existem casos, e muitos, da construção de um mecanismo institucional no qual a regulação desses temas sensíveis, como é o caso da liberdade de expressão, se faz através de órgãos independentes, e isso ajuda muito a proteger o direito à liberdade de expressão. Agora, quando a regulação está nas mãos
do poder político de quem seja que esteja exercendo naquele momento, os riscos para a liberdade de expressão são grandes. Então, um primeiro desafio, que é um velho desafio, é como é que a gente cria sistemas regulatórios que sejam realmente independentes. Eu não tenho tempo de desenvolver aqui o que são esses critérios de independência, mas se nas perguntas alguém tiver interesse, a gente pode discutir mais sobre isso. O outro velho desafio, particularmente complicado no contexto latino-americano, mas vamos observar que se constitui um desafio cada vez mais global, é o desafio da concentração do sistema midiático. O problema da viabilidade dos meios tem atacado de maneira inicial pequenos meios e a diversidade de meios nas mais diferentes partes do mundo, o que tem exacerbado a concentração e a concentração horizontal, vertical e cruzada dos sistemas de comunicação nas mãos de muito poucas empresas. Isso no sistema, vamos dizer assim, tradicional de mídia, entretenimento, jornalismo, e é igualmente verdade para o sistema de internet. Vocês veem por esse gráfico aí que não só é verdade para o próprio sistema para o próprio sistema digital, mas é verdade numa análise mais ampla do ponto de vista de todo o contexto das empresas. Em 2008, que do ponto de vista histórico não é nada, ou seja, 13 anos atrás, essas eram as 5 maiores empresas do mundo, ou seja, exceto uma, todas da área de petróleo e gás. Em 2018, 10 anos depois, as 5 maiores empresas do mundo são as que vocês podem imaginar, todas elas que estão no olho do furacão nesse momento, com as discussões de desinformação, impacto eleitoral, etc, etc. Agora, como eu disse, nesses novos e velhos desafios, há desafios que foram gerados a partir de boas notícias. Por exemplo, esse gráfico demonstra a evolução do número de leis de acesso à informação pública no mundo desde 1950. Então, veja que em 1950 nós tínhamos 2 países no mundo com leis de acesso à informação pública, 2. E que eram exatamente os mesmos 2 que aprovaram a mesma lei, a primeira lei em 1766, ou seja, o mundo demorou 200 anos para ter um terceiro país com lei de acesso à informação pública, o que demonstra o quão difícil é a agenda da transparência, da liberdade de expressão, etc., para os estados, né? Mas a partir da terceira lei, que foi a dos Estados Unidos, em 1966, vocês veem um crescimento exponencial nas leis de acesso à informação pública, e hoje, em 2020, a gente tem 129 países com leis de acesso à informação pública. Portanto, a gente ainda tem uns 60 países para resolver, que não tem leis, mas a gente gerou um novo problema, que não basta ter a lei, você precisa implementá-la, ainda que a lei é um primeiro passo para isso. Então, qual é o novo desafio? Como é que a gente implementa leis de acesso à informação pública e transparência. Mas esse novo desafio vem de um bom problema, ou seja, a gente conseguiu cruzar essa trava que havia, que é a decisão específica de ter legislação em linha com os padrões internacionais na área de acesso à informação pública. O sistema internacional tem integrado de maneira muito mais orgânica a discussão da liberdade de expressão e do acesso à informação pública com as demais agendas de direitos humanos e de desenvolvimento. Então, vocês vejam, por exemplo, que nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pela primeira vez se inclui como uma meta concreta para a Agenda Global de Desenvolvimento a importância da liberdade de expressão e do acesso à informação pública como um indicador específico, o que é um reconhecimento que a gente não consegue avançar nas outras agendas, mudança climática, combate à pobreza, à fome, à educação, se a gente não tem uma imprensa livre, se a gente não tem jornalistas operando de maneira segura, se a gente não tem acesso à informação pública. Então, isso também é um dado positivo, mas que gera novos desafios, como é que a gente conecta o debate da liberdade de expressão com o debate mais amplo da agenda de desenvolvimento. E, como eu dizia, a questão da segurança dos jornalistas é uma questão que, infelizmente, segue muito presente, particularmente a América Latina, pelos dados da Unesco, segue sendo a região mais violenta do mundo contra jornalistas, não é exclusivo da região, o problema é global.
e que vai desde os casos mais graves, né, que são os assassinatos, a forma mais, vamos dizer, cruel de censura, até um conjunto de problemáticas que eu já mencionei, os ataques físicos, psicológicos, a violência em linha, particularmente contra as mulheres, uma forma de violência que tem crescido muito, que é o que a gente chama de violência jurídica, ou seja, o uso cada vez mais intenso de processos criminais e civis contra jornalistas em distintas partes do mundo, particularmente pelos poderosos, não necessariamente só políticos ou o Estado, mas, por exemplo, líderes religiosos ou celebridades, etc. E isso tem crescido muito e, portanto, tem uma agenda forte aí da discussão sobre segurança de jornalistas, que se conecta com uma outra agenda importante, que é a enorme impunidade que existe nos crimes contra jornalistas. Ou seja, de cada 10 assassinatos de jornalistas no mundo, 9 não tem nenhuma solução nos sistemas de justiça, o que, evidentemente, é uma taxa enorme, considerando que, em geral, são crimes de grande proeminência, as pessoas sabem que estão acontecendo, etc., mas a resolução dos casos é inexistente ou muito lenta. E dentro de tudo isso, ou seja, tudo isso que eu falei até agora não é novidade. Se eu estivesse fazendo essa mesma fala 30 anos atrás aí na USP, eu certamente estaria falando mais ou menos os mesmos problemas, ou seja, concentração da mídia, segurança de jornalistas, sistema público, privado, comunitário, lei de acesso à informação pública, regulação, etc. Essas coisas são os velhos desafios que seguem existindo com distintas tonalidades, mas são uma agenda em aberto da proteção e promoção da liberdade de expressão a partir dos problemas midiáticos. Agora, evidentemente que o mundo digital traz elementos novos para essa discussão que não estavam presentes antes. Nem tudo é novidade nesse processo. Por exemplo, a agenda da desinformação, das mal chamadas fake news, elas têm elementos que são elementos de novidades, mas tem elementos que são elementos que sempre estiveram presentes. As pessoas sempre mentiram, as pessoas sempre tentaram mentir para ganhar eleições. Isso não é novidade desde que o mundo é mundo. A novidade aqui tem a ver, por exemplo, com o volume, com a dimensão, com a amplitude, com a velocidade, com a forma como se faz, mas não com o conteúdo específico de mentira, né? Uma das novidades é justamente o que o ex-presidente Obama falou no seu último discurso em Chicago, antes de deixar o posto, que é essa ideia da criação das bolhas informativas e das echo chambers, e isso realmente cria uma série de novos desafios para a democracia de uma maneira mais geral e para a liberdade de expressão de uma maneira específica. Como a gente lida com uma ideia de esfera pública que é completamente distinta de tudo que a gente utilizava como elemento conceitual para construir uma política pública de liberdade de expressão, ou seja, quando as pessoas estão absolutamente enclausuradas numas bolhas que só ajudam a promover mais polarização, etc., o desafio é particularmente complexo. Por isso que, por exemplo, a gente tem utilizado esse tema, essa terminologia que parece um pouco estranha, de pluralismo polarizado, porque se bem é certo que a internet ampliou enormemente o conjunto de atores e de discussões que estão na rede, isso não quer dizer necessariamente que essas discussões levem a um pluralismo que tenha uma convergência para chegar a um debate comum, ainda que não consensual, mas comum. Então, há muita coisa acontecendo, mas elas acontecem de forma atomizada e polarizada, sem conversar entre elas, o que, evidentemente, não é o que nós esperávamos do ponto de vista de construir uma esfera pública que seja realmente democrática e que tenha avanço do ponto de vista da liberdade de expressão. Então, essa ideia original da esfera pública, onde as deliberações se davam em que as posições divergentes eram expostas e a gente tinha que chegar a algum lugar com isso, isso fica altamente prejudicado com as echo chambers ou com as bolhas informativas e as possibilidades todas que você tem de só escutar, ler ou ter no seu feed de notícias aquilo aquilo com o qual você já está de acordo previamente. Então, essa ideia que o Tocqueville colocava já lá há quase 200 anos na democracia na América, da importância dos jornais de fazer essa equação, de fazer
essa mediação na esfera pública, e ele chega a dizer essa frase no capítulo sobre a opinião pública, que os jornais mantêm a civilização. Isso se perde muito se a gente continuar, ou vai se perder cada vez mais se a gente não conseguir equacionar esse problema das bolhas informativas, ou pelo menos conseguir criar vasos comunicantes entre essas distintas bolhas que existem. Então, dentro desse cenário do mundo digital e essa problemática um pouco mais, vamos dizer assim, conceitual, filosófica, que eu tentei colocar em 3 minutos nos últimos 3 slides, que é claro, muito mais complexa que isso, quais são os componentes que são realmente desafios novos aqui? O primeiro componente é que a internet é uma arquitetura complexa e importante. Na verdade, a gente deve pensar qualquer solução com a premissa de que a gente quer manter a arquitetura da internet, porque a arquitetura da internet ajudou a ter avanços muito importantes do ponto de vista da democratização e do pluralismo e criou alguns outros problemas. Mas o desafio é como é que a gente equaciona esses problemas sem romper com a arquitetura da internet. E a arquitetura da internet, infelizmente, é um castelo de cartas que, na verdade, não é nem esse castelo que está aí, é mais esse que está aqui. E o problema é que, se a gente toma uma decisão de política pública ou uma decisão judicial, significa que a gente está puxando uma carta desse castelo e, se a gente não puxa com cuidado, esse negócio todo pode desmoronar. Então, por exemplo, para dar um exemplo muito concreto para vocês vão lembrar quando um juiz aí no Brasil decidiu cancelar as operações do WhatsApp por 2 dias até que a empresa cumprisse com alguma ordem judicial, etc. Sem entrar no mérito da decisão específica daquele juiz e desse caso específico, mas assumindo por hipótese que ele estivesse correto no que ele estava fazendo, a decisão dele, por exemplo, interrompeu os serviços de WhatsApp no norte do Chile. E esse juiz, evidentemente, de novo, assumindo que ele tivesse correto, ele não estava, mas assumindo que ele tivesse correto, ele não tem jurisdição para interferir nos serviços de WhatsApp da população chilena. Mas foi o que aconteceu, porque quando ele pediu para as empresas de telecomunicações desconectarem os cabos, como esse negócio todo está interconectado, isso teve impacto em outros lugares para além do Brasil. Então, um exemplo anedótico, mas de que puxar as cartas desse castelo tem que ser feito com muito cuidado e, portanto, não é um debate simples, né, para resolver a encrenca. Então, a internet que a gente conhece é a internet a estrutura da internet é dividida em camadas, e a gente, na verdade, interage mais com a camada que a gente chama de camada de aplicações, que é o que a gente vê nos nossos smartphones ou nos nossos notebooks, mas, na verdade, é muito mais complexo do que isso, e as decisões regulatórias ou de outra ordem para equacionar os problemas que nós estamos vivendo, sejam eles desinformação, ou teorias da conspiração, ou hate speech, ou discurso do ódio, ou impacto nos sistemas eleitorais, não necessariamente se resolvem somente com medidas que se relacionam a uma das camadas. A gente precisa ver quais são os elementos necessários para as outras camadas e como que, ao mexer em uma delas, a gente não desorganiza todo o sistema, que também tem muitas funcionalidades positivas, inclusive para a liberdade de expressão, inclusive para os direitos humanos. Portanto, um dos problemas que a gente verificou é que a discussão da comunicação, de maneira muito simplificada, era uma discussão em que a gente tinha um debate pré-internet de que nós tínhamos uma produção de mensagens que era de para muitos, ou seja, o debate do broadcasting ou da imprensa escrita. Essas empresas produzem, muita gente recebe, mas a capacidade de interação era mínima, ou muito pequena, etc. O sonho da internet, como ela foi concebida originalmente, era uma coisa de muitos para muitos, todo mundo conversa com todo mundo. Isso, evidentemente, é um pouco o que se espera no mundo ideal de pluralismo midiático e de liberdade de expressão. Mas o que a gente acabou construindo ao longo dos anos é um processo em que a gente tem muito poucos falam para muitos. Essa gente que tem milhões de seguidores, ou vídeo do Despacito, ou não sei o quê, mas tem muita gente que não fala para ninguém, que é a maioria, né? Então, esse processo é o que gera, em parte, explica essa forte polarização, etc. Esse gráfico, por exemplo, que está nesse livro excelente do Timothy Galton Ash, que, se vocês não leram, eu recomendo fortemente,
é um gráfico assustador, né? Esse gráfico mostra o número de visitantes únicos por página, por URL, desde a da popularização da internet, no início da popularização da internet nos anos 90, até muito recentemente. Então, vocês vão ver que no início da internet, com poucas URLs, a gente tinha um número médio de visitantes de 110 mil, etc., naquele. E hoje, o número médio de visitantes é 0. Evidentemente que é como uma coisa exponencial, com bilhões de URLs, não sei o quê, esse é o médio. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém se interessa pela foto do risoto da Laura, entendeu? Exceto 3, 4 pessoas que ela está conversando. Então, esse nível de fragmentação e de atomização é algo que é preocupante, porque a gente aí não consegue, de novo, construir a esfera pública. Esse é o resultado. A gente tem muita gente falando para ninguém, ou falando para meia dúzia de pessoas, e isso é o que termina facilitando esses processos em que a gente constrói essas tribos que geram toda essa problemática que a gente está vendo. Por que isso acontece? É uma série de razões que, de novo, nas perguntas a gente pode entrar em mais detalhes. Uma delas tem a ver com os algoritmos que essas empresas constroem, ou seja, como elas organizam a informação. Então, aqui tem 2 elementos importantes. Uma coisa é a moderação de conteúdo, quer dizer, como que se tomam decisões sobre um conteúdo que os usuários sobem na internet. Mas outra coisa é a curadoria do conteúdo. E a curadoria do conteúdo é uma decisão que é tomada ex ante, pela lógica do algoritmo. Ou seja, os algoritmos decidem, ou seja, alguém decidiu, não é que o algoritmo tem vontade própria, alguém decidiu que os algoritmos vão organizar o conteúdo de determinada maneira. E isso são coisas diferentes. É como você está num supermercado, uma coisa é depois que você entra no supermercado, o segurança, por alguma razão, diz que você precisa andar por aqui, porque tem um piso molhado lá, isso é moderar o conteúdo. Mas o fato de que os doces estão em certo lugar para estimular você a consumir mais doce do que maçã, isso já está pré-concebido, e é uma curadoria daquela lógica interna, e é um pouco como funciona esse negócio aqui. Então, isso é um debate que a gente tem que fazer, como se decidiu organizar as coisas dessa forma. E vocês vão lembrar, por exemplo, investigações clássicas, como o The Guardian fez há uns anos atrás, sobre o que acontecia quando você pesquisava nos buscadores se o Holocausto realmente existiu e quais eram os sites que sempre apareciam em várias línguas como as principais respostas. Ou seja, isso tem a ver com a lógica de como os algoritmos estão organizados. O outro fato novo aqui nessa história é a imensa massa de dados que estão à disposição dessas empresas e que nós voluntariamente, gratuitamente oferecemos ao clicar, sem ler, sem pensar, de acordo com todos os termos e condições que nós clicamos a cada momento que a gente acessa um novo aplicativo ou o que seja. Isso permitiu algo que é razoavelmente inédito na história da ciência política e do marketing, etc., que é uma capacidade incrível de micro-targeting cada um de nós com questões muito específicas. Então, realmente, essas para o bem ou para o mal, campanhas formativas ou campanhas desinformativas, elas conseguem falar com o Vitor diretamente, porque ele voluntariamente cedeu todos os dados para que o algoritmo pudesse montar a coisa de uma maneira que fizesse sentido para ele e que vai ser diferente para mim, mas eles também vão falar comigo de uma maneira muito específica porque eu voluntariamente decidi oferecer meus dados. Então, isso é realmente uma novidade que não estava presente antes, ou seja, os grupos focais que nós, cientistas políticos, fazíamos para tentar orientar uma campanha. Então, há anos-luz de distância dessa capacidade quase que cirúrgica de colocar os conteúdos no diálogo com cada um dos usuários. E, de novo, isso aqui não é nem bom nem mal, depende do uso que se faça dessa capacidade.
A outra coisa é que os avanços tecnológicos são realmente impressionantes, de novo, para o bem ou para o mal. Mas se vocês olham os deepfakes, por exemplo, é muito difícil de identificar que é fake. Ou seja, realmente parece que é aquela pessoa que está falando aquilo que ela está falando quando não é. Mas é uma montagem eletrônica baseada em vários discursos que a pessoa já fez. Então, de novo, isso é uma novidade, um desafio para o sistema que precisa ser resolvido. O outro problema é a própria lógica de como as empresas tomam a decisão de dizer o que elas querem com tudo isso, os termos e condições. Então, por exemplo, essa foto é um caso famoso em relação ao Facebook. Eles derrubaram a página do Ministério da Cultura do Brasil há uns anos atrás, porque essa foto estava publicada no Ministério da Cultura, é uma foto de uma exposição de fotografia sobre povos indígenas, acho que do início do século XX, e como os termos e condições dessa companhia em particular impediam a presença de nus femininos, etc., o robô derrubou a página do Ministério, etc. E essa discussão tem uma discussão semelhante sobre a famosa foto da revista Time sobre a Guerra do Vietnã, que derrubou a página da primeira-ministra da Noruega. Então, aqui não se trata só do algoritmo, porque ainda que fosse uma decisão humana, o humano que está lá, ele teria que tomar aquela decisão, porque esse é o acordo com a empresa, é como eles organizam a lógica fundamentado num contexto social, político, cultural, por exemplo, do estado onde eles têm a sede da companhia e etc. Então, aqui tem um outro elemento que precisa estar na equação de como entender por que nós estamos onde estamos. Mas nem tudo é o algoritmo, é a decisão da empresa, é a tecnologia. Muito disso se explica por como nós, seres humanos, nos organizamos e pelas preferências que nós temos. Por exemplo, esse gráfico, só como um elemento anedótico, mostra a quantidade pré-pandemia, a quantidade de crianças que eram educadas em casa nos Estados Unidos, comparativamente desde os anos 70 até os anos 2000. Então, vejam que há uma decisão das famílias, uma decisão de crescimento exponencial, de tirar as crianças do espaço público e educá-las em casa. De novo, pré-pandemia, a história do homeschooling com a pandemia. E, evidentemente, isso é uma busca por bolhas, uma busca por isolamento do convívio com o diferente, com o adverso, com aquilo que a gente não concorda. Então, não é só uma culpa do sistema ou dos algoritmos, etc. Então, essas coisas estão interligadas. Isso para dizer, de novo, que a agenda é uma agenda complexa. Não basta olhar só para um pedaço do problema para tentar desenvolver as políticas que são necessárias. E, claro, nós estamos, evidentemente, falando de empresas enormes, de trilhões de dólares, com uma capacidade, de novo, para fazer coisas muito interessantes, mas também uma capacidade de resistir à parte dessa discussão, que também é enorme quando toma essa decisão. Já para ir concluindo, um outro elemento que a gente não pode esquecer é que nós temos um contexto institucional no mundo inteiro que tem desafios. Um deles é o descrédito das instituições. No contexto latino-americano, por exemplo, os últimos latinobarômetros todos vêm ano após ano demonstrando quanto as pessoas creem menos nas instituições tradicionais da democracia, da república, com o qual, evidentemente, é um terreno fértil para a proliferação das teorias de conspiração e etc., e todas essas coisas que nós estamos discutindo. E, por fim, tem um impacto forte no contexto das democracias, depois do que se chama, daquilo que o Samuel Huntington chamou da terceira onda de democratização, que é o fim a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Nós tínhamos um processo constante do crescimento de democracias no mundo, e nos últimos anos nós passamos a verificar um decréscimo no número de democracias, e, portanto, faz parte desse contexto, etc. E, diante dessa encrenca toda, o que a gente pode fazer como linhas gerais de pensamento, né? Para nós, evidentemente, do ponto de vista do sistema internacional, do sistema das Nações Unidas, qualquer decisão tem que ter, ou qualquer política pública, tem que ter como fio condutor a agenda dos direitos humanos. Os direitos que valem offline também valem online. Então, essa equação é uma equação que tem que ser encontrada lá nos 30 e poucos artigos da declaração, e
A gente tem... Há um debate de se é preciso criar novos direitos, porque o mundo online, etc., não sei o quê. Eu tenho a forte impressão de que não é necessário criar novos direitos. É necessário entender como é que a gente pode implementar aqueles direitos que já estão lá e que inclusive foram concebidos. Se vocês leem o artigo 19 da Declaração Universal sobre Liberdade de Expressão, não há nenhum ajuste necessário a fazer aquele artigo do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, as mães, como a Eleanor Roosevelt, que está aí na foto, os pais fundadores da Declaração Universal, não falaram que a liberdade de expressão se aplicava à imprensa ou ao rádio, que eram as tecnologias que haviam naquele momento. Eles diziam, para quaisquer plataformas e sem limitação de fronteiras, ou seja, é quase uma definição de internet, em 1948. Então, nós precisamos entender como fazer isso com a agenda de direitos humanos. Mas isso dito de maneira simplificada, o tema do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa desse ano da Unesco é informação como bem público. E nós estamos olhando para 3 grandes elementos para definir essa história. O primeiro é como é que a gente qualifica a demanda, ou seja, como é que a gente qualifica a interação da cidadania com esse admirável mundo novo. E aí é um pouco o que o Vitor falava da mídia, da alfabetização midiática e informacional, que no Brasil é uma coisa que vem sendo desenvolvida há muitos anos, com uma forte contribuição do Paulo Freire ou do Ismar Soares aí na USP, que até eu acho que tem um nome melhor em português do que literacia midiática, que é educomunicação, que é um nome que foi criado no contexto latino-americano por gente como Paulo Freire, como Ismar Soares, ou Mário Kaplun, ou, enfim, Jesus Martim Barbeiro, etc. Então, a gente precisa qualificar a demanda. E isso é uma das agendas para qualificar a demanda. Agora, é preciso tomar cuidado para não colocar um peso excessivo nos ombros da população, porque nós não podemos comparar o WhatsApp com desinformação ou com fake news que a minha avó ou que o meu tio mandam, com o fato de que eles estão num sistema com empresas que valem trilhões de dólares. Então, nós não podemos colocar essas coisas com o mesmo peso na balança, como se a responsabilidade da população seja da mesma ordem dos debates que nós temos que fazer em relação às empresas, etc., etc. Mas é claro que esse elemento é um elemento fundamental e talvez seja o elemento mais sustentável de longo prazo, mas que vai demorar para resolver. Então, um dos elementos dessa ideia de informação como bem público é isso, como é que a gente qualifica a demanda através, por exemplo, de alfabetização midiática informacional ou de educomunicação. O outro elemento é como é que a gente qualifica a oferta, ou seja, como é que a gente continua dizendo que para resolver essa encrenca nós precisamos de um jornalismo sério, forte, profissional, que é capaz de produzir um contradiscurso à desinformação, ao discurso do ódio, às teorias da conspiração, etc. Então, a outra perna desse processo é que a gente precisa discutir isso, a gente precisa discutir segurança jornalista, a gente precisa discutir viabilidade econômica dos meios, a gente precisa discutir o financiamento dos meios, como é que a gente financia o jornalismo como um bem público para a democracia. E aqui tem uma série de coisas que é como é que eu financio isso, por exemplo, com dinheiro do taxpayer, mas sem que seja capturado pelo Estado, e não é tão simples fazer essa equação. E, evidentemente, a outra pata dessa história é a correia de transmissão, ou seja, como é que a gente cuida da encrenca da internet, em particular das empresas, das plataformas. E aí a Unesco, por exemplo, elaborou esse esquema em que a gente precisa fazer isso com uma internet que seja baseada em direitos humanos, que seja aberta, que seja acessível, que todas as discussões se deem a partir do que a gente chama de múltiplas partes interessadas. E aí eu termino com isso para não alongar, a gente volta num debate, que é um debate regulatório, mas a gente também tem que se concentrar num debate de governança corporativa. E uma das questões que a Unesco vai colocar esse ano de maneira muito clara, inclusive agora no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, é que a gente precisa intensificar a discussão sobre a transparência dessa história toda. Ou seja, como é que a gente pede mais transparência para as empresas de internet sobre essas decisões, como é que são tomadas as decisões sobre moderação de conteúdo, como é que são tomadas as decisões sobre curadoria do conteúdo, como é que são tomadas as decisões sobre os casos de apelação, sobre os termos de condição, etc., etc., e esse debate pode nos ajudar a equacionar melhor as políticas necessárias para resolver essa encrenca. Obrigado, era isso, acho que eu fiquei nos 45 minutos, e agora é com vocês.
Oi, tudo bem? Obrigada, viu, Guilherme? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Então, tá. Tem muita coisa para a gente falar. Antes de passar a palavra para o professor Eugênio, queria só pedir licença para um recadinho aqui da Sandra, do IEA. Eu havia dito no início que o pessoal que estiver vendo pelo YouTube, que, por favor, enviassem as perguntas pelo chat de lá, mas não está aberto, então tem um e-mail que também está apresentado em algum ponto lá, que é o iearesponde@usp.br. E aí o pessoal do grupo, não sei se o Vitor concordar e achar que funciona, talvez pudesse mandar pelo próprio grupo do WhatsApp. O que você acha, Vitor? As perguntas do que no bate-papo, acho que fica mais fácil. Pode ser, eu acho que quem estiver aqui pode interagir mais diretamente e quem não tiver quiser mandar algumas perguntas, e aí a gente recebe tanto essas do grupo quanto as que a Sandra mandar que vieram pelo YouTube, porque tem gente de fora às vezes assistindo também. Tá bom, então era isso, só esse recadinho. Passo a palavra então agora ao nosso professor Eugênio Butti. Professor, por favor. Olha só, eu estou me deliciando aqui com a fala do Guilherme, que eu conheço de tantos carnavais, já fizemos tantas coisas juntos, e sempre com muita qualidade da parte dele, mais do que da minha. Entre outras coisas, o Guilherme já me convidou para participar de um livro que ele organizou, depois me convidou, quando ele trabalhava em Montevidéu, também na Unesco, para elaborar um texto sobre indicadores de qualidade nas emissoras públicas. E acho que foi bem, né, Guilherme, aquilo, foi traduzido, acho que ajudou algumas coisas. Depois nós andamos a convite dele, fizemos reuniões com alguns lugares, e eu queria dizer isso, que o Guilherme, durante todo esse tempo, é uma figura imprescindível e que eu admiro cada vez mais. Ele desenvolve um trabalho de reunião, de estabelecimento de pontes, de interlocução, de montagem de entendimentos em situações assimétricas, de alta complexidade e com resultados muito bons. É um grande pensador, como a gente acabou de ver, mas é um grande articulador e com um trânsito notável. Enfim, o Guilherme é uma vocação diplomática que salta aos olhos. E é um privilégio para nós ter a presença dele conversando no nosso grupo, e sugiro que essa ligação se estenda no tempo, que surjam outras coisas, que em outras pautas a gente possa contar com ele vai ser bom para todo mundo. Agora, eu anotei várias coisas aqui e eu fico pensando que todos os nossos integrantes e as nossas integrantes estão com milhões de perguntas para fazer, para o Guilherme expor um pouco mais. Então, eu vou tocar num ponto, mas um pouco hesitante, porque eu até gostaria de comentar, mas eu acho que eu não vou fazer isso em proveito de abrir oportunidade para outras pessoas, e que terão coisas, muitas vezes, mais originais para dizer. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que o seguinte: nós estamos conversando aqui com uma das pessoas que mais tem informação e clareza
sobre as dificuldades de estabelecimento de marcos regulatórios nesse campo e de marcos regulatórios compatíveis entre si em situações nacionais arestosas e compatíveis globalmente. É muito ilustrativa a imagem do castelo de cartas, porque não apenas uma carta pode ter impacto em níveis subterrâneos e sobrepostos nesse sistema todo, mas uma carta mal mexida pode abalar a teia horizontalmente, sintagmaticamente, nos outros países. E ruídos desse tipo vão inviabilizando marcos regulatórios democráticos capazes de avançar. Os desafios são imensos, são imensos. Aliás, eu tenho a impressão, Guilherme, que sim, nós conquistamos muitas coisas, mas o tamanho dos desafios nunca foi tão enorme como agora, né? São desafios que também nós não conhecíamos há 20 anos ou há 30 anos. Isso requer de nós uma... Então, eu em vez de dirigir uma pergunta, eu chamo a atenção das pessoas presentes para isso. Poucas pessoas hoje no mundo teriam condições de comentar com tanta propriedade, com tanta atualização, com tanta informação sobre as dificuldades dos marcos regulatórios. Vamos lembrar que o Guilherme começou a falar, lembrando que muitas das leis que surgiram a pretexto da pandemia abriram brechas para que governos e estados mais ou menos autoritários chamassem de falsidade o que lhes desagradava, e com isso houve um avanço contra a liberdade de imprensa, ou está existindo um avanço contra a liberdade de imprensa. A regulação traz esse risco que ele destacou logo no início. Ao mesmo tempo, é necessária a regulação para conter um poder que não tem paralelo, que não tem contrapoder, quando nós pensamos nesses grandes conglomerados monopolistas globais. É muito expressivo também o quadro que ele traz, comparando as 5 maiores empresas mundiais de 15 anos atrás e de hoje. O negócio da comunicação ficou no centro. Nós já vimos isso em outras ocasiões. Como é que se pode regular essas corporações? Como é que se pode estabelecer limites para o que funciona no mundo sem ter limites? Eu queria chamar a atenção, portanto, para isso, para estimular perguntas nessa direção. Mas realmente, e até peço desculpas ao Guilherme, porque como nós conversamos algumas vezes, e eu espero que voltemos a falar muito rapidamente, mas eu queria deixar mais tempo para os pesquisadores desse grupo, alguns deles você ainda não conhece, que são grandes pesquisadores, tivessem tempo de desenvolver questões para você. Se tudo bem para a Laura, tudo bem para você, eu ficaria por aqui. Perfeito, professor Eugênio, sempre generoso, né? Bom, chegou uma pergunta já do Fred aqui, eu queria pedir licença antes, uma questão que eu tinha pensado, que assim, no ano passado, nós começamos o nosso grupo com um encontro com a Cláudia Colucci, que ela é repórter de saúde da Folha de São Paulo, né, e uma das principais jornalistas de saúde do país. Então, a gente estava no começo da pandemia, foi em maio, né, assim, no lockdown, né, enfim, no confinamento, e a Cláudia já colocou naquele momento as dificuldades que o jornalismo começava a enfrentar, né, as novas dificuldades em meio à pandemia, né, falamos da exaustão, das fake news, dos ataques e das dificuldades de acesso à informação oficial naquele momento, né. O Brasil teve problemas seríssimos nessa seara, teve a iniciativa do conglomerado lá, do grupo de imprensa, né, para ir atrás dessas informações. Então, passado um ano, né,
tem essa nova questão que o Guilherme aponta aqui, né, que é esse cerceamento à liberdade de expressão colocado pelas medidas de restrição aí nos países. Então, acho que a gente podia, não sei se o Guilherme puder avançar um pouquinho nesse debate, de como isso, ao longo desse último ano, e se pudesse falar também especificamente sobre o Brasil, avançou, né, ou regrediu em determinados aspectos. E o professor Eugênio também, no livro dele, no mais recente livro lançado, que é o Existe Democracia Sem Verdade Factual, ele fala de epidemia, né, e foi lançado um pouco antes do início da pandemia. Ele fala sobre essa dificuldade que a gente tem nessa leitura de dados hoje em dia, né, que ele fala da sacralização da tecnologia, como para nós é difícil mergulhar de fato na informação e por trás daquilo que é colocado como um dado que dificilmente é questionado, né? Então, já existe isso do ponto de vista dado dessa tecnologia, enfim, sacralizada, como ele fala, e a gente tem as dificuldades mais amplas políticas do Brasil nesse sentido de acesso e de confiança, né, nos dados. Então, se o Guilherme pudesse comentar um pouquinho isso, e o professor Eugênio, se quiser também falar acho que esse encontro aí nesse ponto do seu livro com o Guilherme, eu agradeceria. Não, obrigado. Acho que é claro que isso é parte da discussão. Vou tentar relacionar com como o Eugênio, que você perguntou, com como o Eugênio terminou. Uma parte, a situação já é complexa em geral por tudo isso que eu disse, enfim, coisas que o Eugênio também falou, do ponto de vista de pensar uma saída regulatória para esse problema em relação, por exemplo, às plataformas. Para não individualizar, não é só as plataformas, é o sistema da internet, o sistema digital, como é que a gente resolve isso? Já seria difícil porque a complexidade é aquele castelo de cartas, etc. Mas há um problema adicional que a gente talvez precisa resolver ou tentar equacionar minimamente antes de tomar decisões regulatórias mais complexas, que é o problema da transparência, porque para construir uma regulação eficiente, a regulação, como qualquer política pública, ela precisa ser feita baseada em evidências. E o problema é que essas empresas e esse sistema ele é tão pouco transparente que a gente não tem clareza de qual é o tamanho do problema. Então, por exemplo, nós não sabemos se são 1 milhão de posts com discurso de ódio, ou se são 1 bilhão de posts com discurso de ódio, ou se são 1 trilhão de posts com discurso de ódio. E isso vai implicar em medidas regulatórias distintas, porque não é o mesmo se é 1 milhão, se é 1 bilhão, se é 1 trilhão. Não é o mesmo se esse discurso de ódio basicamente está sendo circulado em 5 línguas ou em 100 línguas. Então, aqui nós vamos ter que pensar, ainda que seja angustiante, porque todos queremos medidas mais rápidas, e nós vamos ter que pensar esse problema de uma maneira muito mais escalonada. Nós vamos precisar primeiro entender com mais clareza quais são os dados que nos permitem construir políticas públicas em evidência. É por isso que nós estamos insistindo tanto com as plataformas que haja mais transparência no processo, que nós precisamos entender melhor esses dados. Eu posso circular para o grupo de vocês, por exemplo, se vocês não tiveram acesso, um artigo que foi publicado na área de desinformação, nessa newsletter de desinformação de Harvard no final do ano passado, que é coassinado por uma quantidade imensa de pesquisadores, em que eles apontam para as empresas de tecnologia uma agenda de transparência de dados, porque para construir política pública, não só na área de liberdade de expressão, na área de saúde pública, né, de todos, ou na área de eleições, que tem essas correlações com o que nós estamos discutindo aqui, nós precisamos de mais dados. Então, esse é um primeiro desafio, porque nós temos aqui 2 riscos concretos em construir regulação nessas sombras que nós estamos vivendo. O primeiro é delas não funcionarem.
E o pior é que elas podem funcionar, mas para o lado errado, ou seja, diminuindo mais a liberdade de expressão, rompendo com a arquitetura da internet. Então, a gente precisa ter muito cuidado, mas só que o problema hoje é que nós temos muito déficit de informação para realmente tomar as decisões que são mais adequadas. Agora, eu, infelizmente, ainda não li o livro do Butch, mas eu me arrisco a dizer que esse é um dos temas fundamentais e o que a Laura acabou de sintetizar, e eu acho que está relacionado a uma discussão mais ampla que esse ataque dos últimos anos à liberdade de expressão, na verdade, é um ataque aos fundamentos básicos do iluminismo. E o outro ataque forte é um ataque à ciência. Então, quando você começa a somar um ataque à liberdade de expressão com um ataque à ideia de que o conhecimento científico é fundamental para a gente tomar decisões sobre políticas públicas, nós temos um cenário muito grave, porque a capacidade desse descrédito na ciência de estimular a proliferação, por exemplo, da desinformação, ela é muito alta, porque o que aconteceu ao longo da pandemia? O próprio conhecimento científico foi evoluindo. Mas se a gente não crê que a ciência não é um negócio que é uma certeza dada, é uma foto do momento, quando você, no início da pandemia, a recomendação era que não era necessário usar máscaras, e depois o conhecimento científico foi evoluindo, e aí agora é preciso usar máscaras, isso é um terreno fértil, de novo, para teorias da conspiração, para desinformação. Mas só é um terreno fértil porque já faz vários anos que há uma construção de uma narrativa contra a ciência. E essa narrativa tem a ver com desacreditar, por exemplo, as políticas públicas sobre mudanças climáticas, porque isso tem impactos econômicos fortes para alguns setores da economia. Essa narrativa tem a ver com os discursos conservadores sobre determinados ganhos na área de direitos, etc. Então, a gente precisa ter isso muito claro, porque esse ataque aos pilares básicos do iluminismo, entre eles a liberdade de expressão, entre eles a ciência, geram complicadores adicionais para nós fazermos a equação dessa história. E a situação é de tal nível de gravidade que mesmo antes da pandemia, mesmo situações que aparentemente deviam ser anedóticas, como essa história de gente que acredita que a Terra é plana, antes da pandemia, em Buenos Aires, esse grupo de gente que acredita que a Terra é plana conseguiu fazer um evento com 2.000 pessoas fisicamente lá, que se dignaram a pagar uma passagem de metrô, a 1 litro de gasolina, para ir num lugar para discutir se a Terra é plana, o que mostra o tamanho da encrenca antes, inclusive, dessa exacerbação. Mas, então, aqui eu acho que os dados, a verdade, o ataque ao conhecimento científico é parte dessa encrenca que nós estamos vivendo. Eu concordo com o que o Guilherme está falando e quero agradecer a pergunta generosa da Laura. O Guilherme, sem ter lido o livro, tocou num dos pilares do argumento do livro, que é justamente a permanência e como do iluminismo ou dos direitos que vêm daí, né? Eu acho que não é necessário que eu desenvolva isso aqui, mas eu identifico uma contradição importante entre o incremento da ciência e da técnica, de um lado, e, de outro lado, o cultivo dos direitos humanos e da liberdade. Existe um padrão de contradição entre esses dois polos que não estava posto antes. Nesse sentido, eu não tendo a acreditar que a técnica seja neutra, e que ela pode ser usada indistintamente para o bem ou para o mal. Acho que há complicadores aí que nós teríamos que tratar depois, em outra ocasião. É algo muito difícil. Eu chamo isso de apagões de real, mas
é algo que eu realmente prestaria um imenso desserviço se eu começasse a falar desse assunto aqui agora e nós perderíamos a oportunidade de dialogar com o Guilherme. De resto, sim, o projeto que aí está é um projeto de restauração de uma ordem selvagem, porque ele é contra o iluminismo, sem dúvida nenhuma. É contra a ciência, sem dúvida nenhuma. É contra as liberdades, sem dúvida nenhuma. É contra aquilo que o Renascimento representou, sem dúvida nenhuma. Ele é contra a civilização. O que vem marchando sobre as nossas cabeças e sobre algumas vidas de brasileiros é um projeto de revogação do que nós aprendemos a chamar de civilização. Por isso ele se enxerga, esse polo, numa guerra aberta, uma guerra cultural, como eles dizem, mas que produzirá baixas e deixará um rastro de mortes. E aí é algo muito complicado. A epidemia é um incidente no meio dessa saga. Ela vem de antes e vem conseguindo alcançar certos flancos. Mas é isso, gente. Eu paro aqui de novo para a gente aproveitar o nosso tema que hoje... Laura, espero não ter decepcionado você. Muito obrigado. Nunca, Eugênio, jamais. Fala, Vitor. Oi, Laura, eu queria agradecer ao Guilherme, também esqueci de agradecer ao pessoal do IEA que tem dado esse suporte incrível e feito diversos eventos simultâneos e dado essa plataforma de conhecimento, né, de forma mais aberta possível. Eu sei que já temos algumas perguntas, tem uma do Fred, mas acho que a gente podia fazer uma rodada. Eu queria só trazer um elemento complicador aqui, queria escutar um pouco do Guilherme a respeito disso. E tentando puxar pela nossa conversa, né, da disputa entre civilização e esses ataques ao paradigma iluminista que ficam mais evidentes, né, nas mídias sociais, nesse debate, né, e eu acho que tem um pouco a ver com a discussão sobre superfragmentação da esfera pública, sobre descrédito das instituições, sobre essa ideia do polarized pluralism, né, do pluralismo polarizado, que eu acho que nós entendemos e cada vez mais sabemos a discussão sobre o pós-colonialismo e os movimentos e as críticas ao quanto o iluminismo e a ciência e o sistema de direitos europeu se baseou no modelo em que poucos participavam do debate e a esfera pública foi fundada mais ou menos num acordo entre proprietários brancos e homens. Isso foi se expandindo com a evolução dos direitos humanos, a evolução da ideia de esfera pública e de liberdade de expressão, mas eu queria problematizar um pouco dessa crítica às instituições, da crítica ao iluminismo, que nem tudo tem a ver com esse descrédito total, essa ameaça por hegemonias de poder cultural, mas também uma crítica legítima de determinadas visões de mundo, de determinados determinadas cosmovisões que não se veem incluídas nesse sistema de direitos humanos. Então, a visão de mundo indígena, a visão de mundo afro-brasileira, se a gente for pensar aqui, e queria saber se o Guilherme tem tido contato com as possíveis relações desse debate também com a questão da liberdade de expressão. Uma dica e um sinal disso é a discussão sobre gênero, a violência em respeito a gênero. E o que eu tenho visto também num relatório da Comissão Interamericana sobre Direitos Humanos na Pandemia é sobre a inclusão dessa perspectiva da interseccionalidade nas políticas de direitos humanos, que as políticas têm que ser interseccionais, elas têm que ser, do mesmo jeito, políticas de comunicação multi-stakeholders. O quanto que essa discussão também está na agenda da Unesco, a ideia de que, olha, não é só gênero, mas também é uma questão
de classe e de raça, e também isso parece se transpor para os sistemas de mídia, assim, parece que tem uma interseccionalidade, ou seja, sobreposição de exclusões e desigualdades em termos de acesso à informação e à comunicação, quando a gente vê essa, né, no modelo de internet que soma broadcast, soma texto, soma vídeo, soma áudio, soma texto. Então, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso e, se possível, também um pouco sobre aqueles critérios de independência dos corpos de autorregulação, que eu acho que também é uma questão fundamental, porque aí está essa discussão sobre o sistema público, que eu acho que não é só o regime institucional do serviço público de broadcasting, mas é como comunicações comerciais, sistemas, empresas comerciais, o jornalismo, a comunicação estatal mesmo, precisam produzir uma informação de interesse público. Então, estou pensando sim em conteúdos, mas também o que garante isso, independentemente também da institucionalidade, que eu acho fundamental e cada vez mais meus colegas têm mostrado isso para mim, né? Principalmente o Bruno Paes Manso sempre fala, olha, você não pode perder a institucionalidade da imprensa como um espaço protegido de direitos com uma espécie de privilégio jurídico e constitucional para que ela exerça o seu papel. Porém, a comunicação pública e de interesse público que a imprensa faz também tinha que aparecer, em alguma medida, nesses outros sistemas de comunicação, mais estatal, mais comercial. Então, é um pouco isso, essas duas perguntas que eu coloco, problemas, assim, que eu queria te ouvir um pouco mais. Obrigado. Foi sensacional a sua exposição, muito abrangente, incrível para a gente. Obrigado. Laura, não sei se você quer tomar mais umas perguntas, porque daí eu também, como essa do Vitor, por exemplo, eu podia falar em 1 minuto e não responder nada, eu posso falar em 3 horas, mas quem sabe se eu tiver o conjunto, eu posso calcular melhor o tempo para o tempo que a gente tem. Boa ideia, Guilherme. Vamos lá, então. O Fred Guedini, ele diz o seguinte, diz que participou de um debate no Sindicato dos Jornalistas e levantou a questão de que o jornalismo precisa, sim, de algum tipo de financiamento público. Diz que as pessoas caíram de pau em cima dele, né? Mas que ele acha um debate necessário. E então queria saber qual que é a sua opinião, a opinião de vocês sobre isso. E o Bruno, já é para a pergunta do Bruno aqui, vamos lá. O Bruno Paes Manso está perguntando sobre a Lei de Segurança Nacional, que vem hoje sendo usada tanto para respaldar a prisão preventiva do deputado Daniel Silveira, como para intimidar o Felipe Neto depois da crítica feita ao presidente do YouTube. Como você tem visto o uso recorrente da Lei de Segurança Nacional pelas autoridades e como podemos agir para garantir a liberdade de expressão sem permitir ataques à democracia? Vamos ver aí, tem mais uma última aqui, posso já fazer então, Guilherme, mais essa? Então tá bom. Do Sérgio Quintanilha, que é o seguinte, eu convivo diariamente com um grupo de WhatsApp que propaga ódio à mídia, quase diariamente. Não há sequer constrangimento com a presença de um jornalista. De que forma devemos agir perante essa situação? Vale a pena comprar briga particular ou só resta esperar que a esfera pública trate dessa questão? É isso. Por enquanto é isso. Ok, obrigado. Muito interessante. Obrigado pelas perguntas. Quer dizer, as duas perguntas do Vitor são muito complicadas, né? Eu vou tentar dar alguns elementos de resposta, mas seria um debate para um outro seminário longo. É evidente que a construção dos direitos humanos, do ponto de vista do Sistema Universal de Direitos Humanos, que foi construído tendo a Declaração de 48 como base, enfim, e todos os tratados e convenções, etc., e a jurisprudência das cortes internacionais que vem na esteira da Declaração Universal,
é evidente que isso tem um contexto histórico dos poderes políticos que estavam presentes no sistema de estados, etc. E é claro que esse sistema tem as suas imperfeições. Mas, primeiro, se você lê o livro, por exemplo, do Fábio Conde Comparato, sobre a construção da história dos direitos humanos, você vai ver que é claro que isso não pode ser tido só como aquele momento específico do pós-guerra e daquelas circunstâncias. Aquilo tem uma história que ajudou a elaborar aqueles 30 artigos que são carregados de uma série de sofrimento ao longo da história da humanidade, etc., e que não são só do mundo ocidental, ainda que fortemente baseados em uma lógica do mundo ocidental. Agora, do ponto de vista da liberdade de expressão, primeiro eu acho que é preciso olhar para o artigo 19 da maneira completa que o artigo foi redatado, porque a gente pensa na liberdade, o artigo fala, se você olha no artigo 19, ele usa 3 verbos para definir a liberdade de expressão. Ele usa o verbo difundir, que é o que a gente mais imediatamente identifica com a ideia de liberdade de expressão, que é a ideia de falar, ou de transmitir um conhecimento, ideia, entretenimento, arte, o que quer que seja. Mas há 2 outros verbos no mesmo artigo, que é o direito de buscar e o direito de receber informações. Quando a gente olha nesse contexto completo, toda a discussão, por exemplo, sobre o multilingualismo e o conjunto das línguas e a necessidade de que essas línguas também tenham o direito de se expressar e que essas línguas tenham o direito de interagir, de receber conteúdo nas suas próprias línguas, isso está contemplado pela lógica do artigo 19. A questão é que a leitura que é feita é muitas vezes uma leitura muito sesgada do que significa aquele artigo. Então, por exemplo, o direito de acesso à informação pública, que é um direito diretamente derivado do artigo 19 da Declaração Universal, a partir da jurisprudência das cortes internacionais, ainda que não esteja escrito textualmente que acesso à informação pública é parte do direito de liberdade de expressão, essa é a interpretação pacífica das cortes internacionais de direitos humanos. Então, o acesso à informação pública, a transparência, é derivado desse mesmo artigo da liberdade de expressão, etc. Muitas vezes essa discussão que se faz com uma crítica, vamos dizer assim, ideológica no mau sentido em relação à liberdade de expressão, de novo, muitas vezes a causa é uma leitura da liberdade de expressão igual à liberdade de imprensa, por exemplo, e isso não é o que está presente no artigo 19 da Declaração. Então, eu acho que a primeira coisa que eu te diria é que essa leitura precisa ser uma leitura ampla, que significa olhar a liberdade de expressão do ponto de vista do Sistema Internacional de Direitos Humanos, que é o que eu estou discutindo aqui. A liberdade de expressão do ponto de vista do Sistema Internacional de Direitos Humanos é o artigo 19 da Declaração Universal, o artigo 19 e 20 do Pacto de Direitos Civis e Políticos e todas as convenções e tratados e decisões das Cortes de Direitos Humanos que falam sobre liberdade de expressão. Então, o arcabouço que foi construído da ideia de liberdade de expressão ao longo dos últimos 75 anos, desde que a declaração foi aprovada, é impressionante e traz elementos que talvez não tivessem fortemente presentes lá naquele início, dos outros debates, porque o sistema das Nações Unidas são 193 Estados-membros, com todas essas diferenças multiculturais, etc., contribuindo para essa discussão. A outra coisa portanto, ainda, ou seja, a beleza da história é que é verdade que muitas críticas a esse sistema institucional que foi construído no pós-iluminismo são necessárias, mas essas críticas só são possíveis porque a liberdade de expressão é parte do sistema, porque nos outros sistemas culturais que fazem essa crítica ao iluminismo, em muitos deles a liberdade de expressão não é um direito garantido. E aí a grande questão é que não há crítica possível àqueles outros sistemas porque a liberdade de expressão não é parte da equação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse sistema, pelo menos, colocou um mecanismo de accountability dentro da própria lógica dele, que é
a ideia de que as pessoas têm direito de criticar o próprio sistema, com o limite de que não pode o limite da crítica é que ela não pode pedir a violência direta contra esse ou aquele outro. Isso é uma parte da história. A outra coisa é que as pesquisas têm demonstrado ao longo dos anos que em muitos dos casos em que as minorias políticas se viram afetadas legitimamente pelo, vamos dizer assim, mau uso da liberdade de expressão, quando essas minorias políticas fizeram pressão para haver legislação restritiva à liberdade de expressão, o que aconteceu foi que, imediatamente, a pior consequência dessas restrições foram em relação às próprias minorias políticas e não aos poderes instalados. Então, é preciso olhar com muito cuidado e calibrar o que a gente está desejando quando a gente imagina que as restrições à liberdade de expressão podem resolver os nossos problemas. Porque os interesses poderosos têm outras maneiras de se proteger dessas regulações, etc., ainda que elas sejam necessárias, etc. Isso, enfim, de novo, não responde a sua pergunta, que é muito mais complexa, mas do ponto de vista da liberdade de expressão, eu acho que esses são os elementos. Em relação à questão da independência, de novo, não é uma coisa ou a outra, é uma coisa e a outra. Ou seja, não há como desenvolver um sistema adequado, em linha com os padrões internacionais de liberdade de expressão, de um ecossistema adequado do ponto de vista do sistema midiático, seja ele analógico, digital ou conjunto das coisas, se a regulação feita sobre as distintas partes desse sistema não seja uma regulação que seja independente. E os critérios têm a ver com governança, têm a ver com financiamento, têm a ver com a accountability desses setores. Muitos desses indicadores estão, por exemplo, no caso das emissoras públicas de rádio e televisão, nesse trabalho que o Butch e outros colegas dele fizeram para a Unesco, que eu recomendo fortemente, se você não conhece, chama Indicadores de Qualidade das Emissoras Públicas. Ali tem toda uma série de elementos sobre o que significa essa história de garantir a independência e a autonomia. Mas isso vale, por exemplo, para o public broadcasting, como a gente garante realmente um broadcasting que seja público, mas vale para o regulador que vai fazer a regulação das telecomunicações, ou eventualmente da internet ou do broadcasting, vale para o regulador de acesso à informação pública, por exemplo, quem é que faz a decisão no momento em que há uma dúvida, há exceções que são legítimas em todos esses casos, mas quem decide o que é uma exceção legítima? Então, teria que ser um regulador independente que, no último caso, do ponto de vista de direitos humanos, sempre é o Poder Judiciário, que também deveria ser independente. Então, enfim, essa construção do rule of law, do Estado Democrático de Direito, tem um ponto fundamental, que é quais são os critérios para garantir independência. Esses critérios são desde critérios mais amplos, tipo que o orçamento não possa ser restrito pelo poder específico, se a decisão é do agrado do poder político ou não, isso é um elemento, mas há questões mais detalhadas, que eu não vou poder discutir agora, por exemplo, tem a ver com o mandato dos membros, que eles não podem ser demitidos se a decisão não com porta giratória, que tem que ter quarentena para o sujeito, porque tem o risco de captura pelo Estado, mas também tem o risco de captura pelo poder regulado. Então, essas duas capturas precisam ser evitadas, e aí é uma série de mecanismos que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, e evidentemente nenhuma dessas coisas é perfeita. Elas tentam ajudar a impedir a captura, que é um dos problemas que a gente está vendo aqui. Isso se relaciona com a outra pergunta do financiamento público. Se a gente pode entender o jornalismo como um bem público, que é uma definição que está... por exemplo, o oxigênio, o ar limpo é um bem público. Você precisa disso e, portanto, a sociedade precisa financiar. É difícil, porque todo mundo tem interesse que o ar seja limpo, mas, ao mesmo tempo, tem um monte de gente que não tem interesse precisa sujar o negócio. Então, você precisa construir uma série de mecanismos para garantir esses bens públicos. No caso da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa em particular, ainda que a gente possa entender que é um bem público, porque tem uma série de elementos fundamentais para a proteção da democracia,
tem uma série de riscos associados a que esse bem público seja financiado com o dinheiro do contribuinte, porque como o dinheiro do contribuinte não vai diretamente do contribuinte para o financiamento do jornalismo como instituição, ele precisa passar pelo Estado, etc., o risco, de novo, de captura é enorme. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que evitar a discussão, ou seja, é possível, ainda que seja difícil, é possível encontrar um mecanismo institucional para que seja financiado sem que seja capturado pelos interesses políticos do momento. Isso já aconteceu em outras áreas que também são relacionadas à liberdade de expressão. Por exemplo, a ciência, ela vem sendo financiada em muitos países com dinheiro do contribuinte, e muitos cientistas, sobretudo nas áreas de ciências humanas, dizem coisas que não são do agrado do poder político do momento e continuam recebendo financiamento do mesmo jeito. De novo, quando as coisas funcionam bem. Aparentemente, mesmo essa área que era razoavelmente protegida está sofrendo problemas em muitas partes do mundo. Mas, enfim, o relatório final, o relatório mundial da Unesco sobre liberdade de expressão esse ano, que vai ser divulgado em novembro, vai ser sobre jornalismo como um bem público. E nós vamos fazer a discussão sobre quais são os riscos disso e quais são os elementos institucionais que precisam ser tomados para encontrar essas formas de financiamento do jornalismo diminuindo ao máximo o risco de captura. Lógico que nunca vai ser totalmente, não vai ser zero, né? Agora, mesmo no sistema de financiamento privado, se você tem um sistema econômico que é diverso, que é plural, que os anunciantes são vários, você consegue ter meios comerciais saudáveis que não dependem da decisão de um anunciante ou não. Mas, em muitos lugares, os anunciantes são 2 ou 3, e se eles decidem retirar o dinheiro, impacta na existência do meio. Então, você não tem o risco de captura pelo poder político que não está financiando aquele meio, mas você tem o risco de captura porque são 2 ou 3 anunciantes. Então, enfim, o problema aqui é como é que a gente financia o jornalismo como uma instituição vital para a democracia, mitigando o risco de captura, seja a captura pelo poder, por qualquer poderoso, seja o poder do Estado, da igreja, do poder econômico, do anunciante A, B ou C, ou do crime organizado, ou o que seja, né? E, de novo, essa equação não é fácil. Mas, enfim, resumindo a pergunta, Fred, sim, nós achamos que esse debate tem que ser dado, o debate sobre financiamento público do jornalismo como instituição para a democracia, mas esse debate precisa estar qualificado por uma série de elementos, entre eles, centralmente, como evitar o risco de captura, e, às vezes, em alguns cenários, a resposta vai ser: nesse contexto, é impossível evitar o risco de captura. Bom, aí teria que evitar, então, o financiamento público, se não há como evitar ou criar mecanismos institucionais para evitar a captura. Sobre a questão da Lei de Segurança Nacional e como ela está sendo utilizada no Brasil, eu não vou poder comentar o caso específico, porque faz muitos anos que eu estou fora do Brasil, ainda que eu analise, ainda que eu acompanhe a imprensa brasileira, eu não posso fazer comentários sobre coisas que eu não analisei em detalhes. Mas o que eu posso dizer é que o aparato internacional, seja no Sistema Universal de Direitos Humanos, que é o sistema das Nações Unidas, seja nos sistemas regionais, como é o caso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, esse aparato criou as regras do jogo para os casos nos quais a liberdade de expressão precisa ser restringida. Então, para colocar de uma maneira simplificada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é como se fosse uma constituição do país, mas daí você precisa regular o que está na Constituição, você precisa criar leis específicas para regular aqueles distintos artigos. No caso da liberdade de expressão, essa lei regulatória é o que a gente chama de Pacto de Direitos Civis e Políticos. Esse pacto, nos artigos 19 e 20, estabelecem as regras do jogo para regular a liberdade de expressão. E lá nesse pacto diz o que são discursos que se chamam de discursos autorizados, ou seja, a liberdade de expressão, e quais são os discursos que não são discursos autorizados, não são discursos protegidos pela liberdade de expressão. E aí, além disso, o pacto dá as regras do jogo de como é que se define essas coisas, como é que a gente chega nessa decisão.
As cortes internacionais, não só para a liberdade de expressão, mas para outras agendas de direitos, elas então estabeleceram um teste, que se chama um teste de 3 partes, para que o juiz, quando está diante de um caso, como esses exemplos que foram mencionados, ele decida se aquela restrição à liberdade de expressão é uma restrição legítima, de acordo com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ou não, ou de acordo com o Pacto de San José ou não. E os 3 testes, os 3 passos do teste é o que chama passo da legalidade, ou seja, qualquer restrição à liberdade de expressão tem que estar estabelecida numa lei aprovada por um parlamento, etc., com uma série de características. Mas, às vezes, só essa parte não serve, não basta só ser uma lei. A segunda parte do teste é que a restrição tem que ser legítima de acordo com os princípios do pacto. Então, não é qualquer coisa que pode ser restringida e as restrições possíveis estão lá estabelecidas. Mas, mesmo assim, as restrições são um pouco amplas, porque o que é discurso do ódio, o que é segurança nacional, o que é saúde pública. Então, a terceira parte do teste é o que se chama de necessidade e proporcionalidade da medida que tá sendo adotada. Em linhas gerais, a aplicação desse teste ajuda bastante, em um percentual bastante amplo dos casos, a resolver a encrenca, se aquela restrição à liberdade de expressão é legítima ou não. Alguns casos são tão complicados, o discurso do ódio é um deles, o que exatamente é discurso do ódio, que a jurisprudência internacional resolveu fazer um teste ainda mais complicado, que é o que se chama do teste de Rabat sobre o discurso de ódio. Então, ao invés de ser 3 passos, são 6 passos para que uma autoridade regulatória, de preferência um juiz, possa decidir se aquele negócio é um discurso de ódio ou não e, portanto, um discurso não autorizado pela legislação internacional. As cortes internacionais, ao avaliar essa jurisprudência, introduzem um elemento que é muito interessante, que é o seguinte: assim como há discursos não autorizados, e eles são claramente ali definidos na legislação, é uma coisa pequena, etc., as cortes também dizem que tem discursos que são especialmente protegidos. Então, por exemplo, o discurso de crítica aos funcionários públicos é um discurso especialmente protegido pela liberdade de expressão. Isso significa que as cortes entendem que quando uma pessoa assume um cargo público, ela está assumindo uma série de elementos que vêm junto com esse cargo. Por exemplo, destaque público, no caso de vocês, professores de universidades públicas, estabilidade no emprego, todas essas coisas, mas também estão assumindo coisas que o cidadão privado e comum e corrente não tem. Vocês têm que ter o seu salário divulgado na internet, e vocês têm que assumir mais o rojão da crítica, vocês, funcionários públicos em geral, do que o cidadão comum e corrente, segundo as cortes internacionais. Então, esse peso ao analisar decisões como essas que foram mencionadas, que eu não sei os detalhes da Lei de Segurança Nacional, esse peso tinha que ver com aplicar o teste tripartite ou aplicar o teste de 6 partes, se for discurso do ódio, mas também olhar para as decisões das cortes que estabelecem quais são os discursos especialmente protegidos pela liberdade de expressão. Para arredondar, em linhas gerais, a recomendação das cortes da jurisprudência internacional, é que a gente deveria resolver problemas de liberdade de expressão com mais liberdade de expressão e não com menos. Mas, evidentemente, nem sempre que isso funciona. No caso do discurso do ódio que leve a uma violência concreta, há também pacífico nas cortes que isso não é um discurso autorizado. A questão, de novo, é como definir essas coisas e, portanto, os mecanismos institucionais vão ficando, felizmente, cada vez mais complexos, porque, pelo menos, isso consegue oferecer... Por exemplo, eu dentre as várias coisas que eu faço na Unesco, eu coordeno um programa mundial de formação de juízes e procuradores sobre liberdade de expressão. E, claro, eu falo, nos últimos 7 anos, a gente envolveu mais de 18 mil juízes e procuradores de 60 países nessa discussão. É impressionante o volume e a diversidade de casos que chegam ao Poder Judiciário que tem a ver com liberdade de expressão. Então, tomar decisões caso a caso é uma tarefa difícil e respeitar os padrões internacionais. Então, na verdade, essas ferramentas que o sistema internacional e as cortes internacionais elaboraram ajudam, ainda que, evidentemente, não resolvem totalmente o problema.
E em relação à última pergunta, sobre o ódio, em relação à mídia, etc., eu acho, quer dizer, difícil, eu não tenho eu acho que é uma série de questões aqui, entre elas a questão da alfabetização midiática informacional, mas quer dizer, uma dos elementos dessa equação é que nós precisamos coletivamente fazer um esforço para que as pessoas entendam que a liberdade de expressão em geral e a liberdade de imprensa em particular, isso não é assim para todos os direitos, ela é ao mesmo tempo um direito individual e um direito coletivo. Então, quando um narcotraficante mata um jornalista em Ciudad Juárez, no México, esse assassinato, evidentemente, está interferindo da maneira mais crua possível na liberdade de expressão individual desse jornalista que foi assassinado, mas está interferindo na liberdade de expressão coletiva daquela cidade que tem um observador a menos da realidade e do prover a busca e o acesso à informação que o direito à liberdade de expressão coletivamente protege. Então, nós precisamos fazer um debate claro, pedagógico, educativo, etc., que mostre que o cerceamento à liberdade de expressão não é uma questão corporativa dos jornalistas. O cerceamento à liberdade de expressão interfere no alcance de outros direitos. Então, quando uma mãe está protestando porque a escola não está funcionando bem, etc., naquele momento, ela está preocupada com o direito à educação dos seus filhos. Só que ela não percebe que esse direito, a busca por esse direito à educação só é possível porque tem um direito intermediário aqui, que é o direito à liberdade de expressão, que permite que essa busca ao direito de educação possa acontecer. Ou seja, se a liberdade de expressão estiver cerceada, se ela não puder fazer esse pedido, o direito à educação tampouco se concretiza. E isso não é fácil de falar aqui entre a gente, mas não é tão claramente percebido pelas pessoas, que a liberdade de expressão é um direito em si mesmo, é um direito independentemente de qualquer coisa, mas é um direito que ajuda a articular outros direitos. Quando as pessoas se derem conta disso, e que parte disso tem a ver com o trabalho dos jornalistas, talvez essa restauração na confiança no jornalismo como instituição, mais além das críticas ao que façam jornalistas particulares, possa voltar a ganhar uma dimensão republicana que infelizmente foi perdida em muitos cenários ao longo dos últimos anos. Obrigada, viu, Guilherme? A Magali vai fazer, a gente tem aqui mais 8 minutinhos, estamos encerrando. A Magali tem uma última pergunta, chegou também aqui pelo e-mail do IEA, mas não vai dar tempo. O Guilherme até já falou sobre isso, né, que em relação ao financiamento do jornalismo. O Felipe Ramos, que é aluno de doutorado, ele quer mais detalhes. Aí tem essa questão da Unesco para novembro, sobre o jornalismo como bem público. Isso deve ser mais explorado aí ao longo do ano, também pelo nosso grupo, certamente. Mas eu vou encaminhar depois para os pesquisadores aqui a pergunta do Felipe Ramos, para ele ter uma resposta, tá bom? Então, acho que a Magali pode fazer diretamente a pergunta dela. Tá bom, Magali? Obrigada, Canela, pelo seminário, muito esclarecedor. Eu queria fazer uma pergunta assim, sobre a questão da esfera da manipulação da opinião pública e a questão também sobre as evidências, quer dizer, a falta de evidências. Então, especificamente na lógica do algoritmo que produz câmera de eco e que essa câmera de eco pode ter interesses escusos, né? Então, se não existe uma forma de obrigar que se abra a caixa preta desses algoritmos, então, como regular o que não tem explicabilidade aberta ou o que não se sabe? Eu acho que você falou isso, mas então eu só queria ter certeza, não temos solução? Não, é que justamente há distintas variáveis para construir uma política regulatória. Uma política regulatória que exija mais transparência, ela tem
ela tem menos possibilidade de gerar impactos nocivos para a liberdade de expressão que uma política regulatória que busque regular o conteúdo, que busque regular as decisões sobre conteúdo. Então, o problema é que a gente tem que olhar para a dimensão da encrenca que nós estamos vivendo e pensar de maneira ampla as possibilidades regulatórias que estão diante de nós. Eu tenho a impressão de que e eu entendo que dado o tamanho da emergência e a angústia de ver a proliferação de desinformação, de discurso do ódio, de teorias da conspiração e outras coisas, há uma convergência do discurso para a regulação do conteúdo. Só que a regulação do conteúdo primeiro é difícil de fazer, é arriscada, e é sobretudo arriscada se a gente não tem dimensão do tamanho do problema. Agora, há outras formas regulatórias que são importantes. Uma delas, por exemplo, é a regulação para determinar que conjuntos importantes de dados, ao mesmo tempo mantendo a privacidade dos usuários individuais, portanto, os dados têm que ser anonimizados, etc., que esses dados tenham uma certa lógica para serem expostos para a esfera pública. Então, eu sim, mas as pessoas que me conhecem aqui sabem que eu sou um otimista incorrigível, né? Eu acho que a gente está caminhando para soluções interessantes agora. Elas não vão ser rápidas e elas não vão resolver todos os problemas mais imediatos ao mesmo tempo. Elas serão soluções que tentarão, ao mesmo tempo, proteger a liberdade de expressão e a privacidade, que são elementos, que são direitos que foram conquistados a duras penas, e a gente não pode jogar o bebê junto com a água do banho, e elas ajudarão a equacionar esse problema, mas vai demorar mais do que uma solução mágica de baixar por decreto que não pode mais ter fake news. Se fosse fácil, se a gente conseguisse definir exatamente o que é e etc., mas infelizmente não é fácil. Então, para isso, a gente precisa ter outros mecanismos regulatórios que ajudem, regulatórios e corregulatórios, porque é claro que parte disso tem a ver com a governança corporativa das empresas, que têm liberdade para fazer isso, mas elas precisam estar sob um certo escrutínio da sociedade, e para estar sob esse escrutínio, elas precisam ser mais transparentes, e isso é parte dessa discussão. Obrigada. Bom, pessoal, faltam 3 minutinhos aqui para o nosso horário. Eu queria ver se o Guilherme gostaria de se despedir, o Vitor e o Eugênio também, se gostariam de dar um tchauzinho aí antes da gente encerrar. Fiquem à vontade, por favor. De minha parte, agradecer, foi um prazer, sempre às ordens. Só dizer que, por exemplo, a pergunta que foi feita pelo Felipe, se eu não me engano, mais discussões sobre financiamento público, etc. Como eu disse, esse ano, o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, que a gente celebra do dia 3 de maio, a Unesco decidiu que o tema global desse ano vai ser informação como bem público, e nós vamos fazer essa discussão com 3 grandes componentes. Um é o debate sobre transparência das plataformas de internet, o outro é o debate da alfabetização midiática e informacional, e o terceiro é justamente o debate sobre a viabilidade econômica dos meios de comunicação, que inclui a discussão de financiamento público, mas não só. Então, nós estamos sugerindo a todos os parceiros da Unesco no mundo inteiro que, ao celebrar o 3 de maio, façam essa discussão. E na celebração global que a Unesco vai coordenar, que esse ano vai ser um formato híbrido, claro, eletrônico, mas o país anfitrião é a Namíbia, porque o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa começou a ser celebrado 30 anos atrás, em 1991, na Namíbia. Então, esse ano nós estamos voltando à Namíbia para marcar essa efeméride dos 30 anos. E nós estamos preparando uma programação intensa, por exemplo, a gente está convidando o Stiglitz, que desenvolveu uma série de teorias econômicas sobre assimetria informacional, e que tem uma perspectiva sobre o jornalismo e a informação como bem público. Ele vai falar sobre isso. Então, quem tiver mais interesse, fiquem atentos, porque a Unesco vai produzir uma série de documentos e debates de agora até novembro, quando aí a gente vai publicar aquele informe global, mas o próximo
vamos dizer assim, momento-chave, com várias opções de discussão, vai ser em torno do 3 de maio desse ano. E obrigado de novo, sempre às ordens. Muito obrigado, Guilherme, foi uma honra e muito esclarecedor, um aprendizado grande te ouvir. A gente consegue pensar em várias coisas e ter uma visão ampla dessa ajuda muito, a gente fica muito feliz. A gente agora em junho deve ter a gente está organizando um evento sobre o assédio judicial a jornalistas e, pelo visto, sua experiência te coloca como um grande possível convidado, então já falo publicamente que vai ser muito interessante se puder te ouvir também sobre esse tema e a questão de como trabalhar com os juízes em relação à liberdade de expressão e ao trabalho dos jornalistas. E, enfim, foi um grande prazer te ouvir. Acho que todo mundo que participou aqui está muito contente. Eu, em nome do grupo, agradeço demais. Espero a gente ter essa outra oportunidade de conversar mais. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau.